ler rapidinho Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus, a primeira viagem missionária de Paulo, Atos 13, logo depois do Evangelho de João, temos o livro de Atos, que diz assim: ora, na igreja em Antioquia, o que havia lá? Profetas e mestres, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Dionegro, Lúcio de Cirene, Manaém, criado junto com Herodes, o governador, e Saulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, depois que jejuaram e oraram, eles lhes impuseram as mãos e os despediram. Estes, pois, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham a João Marcos como auxiliar. Havendo atravessado a ilha toda até Pafos, acharam certo mago, falso profeta judeu, chamado Bar-Jesus, que estava com o governador da ilha, Sérgio Paulo, homem sensato. Este chamou a Barnabé e a Saulo e mostrou desejo de ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Bar-Jesus, chamado de Elimas em grego, ou mágico, procurando desviar a fé do governador da ilha. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fintando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Agora eis a mão do Senhor sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. Imediatamente caiu sobre ele uma névoa e trevas. Andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o governador da ilha, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando-se na doutrina do Senhor. Amém? Que história interessante, queridos, porque Antioquia foi o lugar, a igreja, em que primeiramente essa igreja foi chamada de cristãos. Eles foram reconhecidos como cristãos em Antioquia. E aqui o texto diz que nessa igreja havia grandes homens de Deus, profetas, havia mestres, homens instruídos no poder de Deus, que eram cheios do Espírito Santo. E certo dia, eles estavam ministrando perante o Senhor, e o Espírito Santo falou com essa igreja: separa Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Queridos, toda a ação de Deus, toda a obra de Deus, que ela é gerada em oração, que ela tem origem na oração, ela é bem sucedida. Toda a ação que ela é gerada por meio da oração, por maiores que sejam as dificuldades, no final Deus tem um propósito. No final Deus tem algo a realizar. Separa Saulo e Barnabé. Essa igreja, ela tinha a direção do Espírito Santo para que Deus enviasse os missionários, para que Deus enviasse aqueles que iriam pregar a palavra, aqueles que iriam ser chamados para o ministério da palavra em outros lugares. De modo que é Deus quem chama, é Deus quem separa, é Deus quem faz,
É Deus quem tira aqueles que vão ser chamados para um ministério de pregação da palavra de Deus. Daqueles que vão ser chamados a abrir uma outra igreja, a ir para um outro lugar pregar a palavra. A obra de Deus não nasce da confusão, a obra de Deus não nasce da divisão, a obra de Deus não nasce de contendas, intrigas, briga de poder, briga para saber quem é que tem mais autoridade, briga para saber quem é que tem o maior número de igrejas e filiais. Não! A obra de Deus nasce pela direção do Espírito Santo. Essa igreja aqui cresceu, frutificou, gerou filhos espirituais, porque ela foi gerada pelo Espírito. Eu sei que você quer impactar essa nação, eu sei que você quer impactar a sua cidade, você quer impactar aqueles que estão à sua volta. Mas, em muitos momentos, o que nós estamos vendo é que o inimigo tem trabalhado de todas as maneiras para te tirar desse lugar aqui. Desse lugar onde vem a revelação do Espírito Santo para você. Desse lugar onde Deus fala. Desse lugar onde cada um tem o seu dom e esses dons se complementam. Um é profeta, outro é pastor, outro é mestre, outro tem um chamado para ser missionário. Cada um aqui tinha o seu talento. Entendeu, minha irmã? Deus tem algo especial para você. Entendeu? Deus tem algo que é só para você, um propósito dele contigo. Não precisa ficar com inveja, não precisa ficar olhando torto para o teu irmão, para a tua irmã. Eles então oraram, impuseram as mãos e despediram. E eles foram enviados, não por homens, mas enviados pelo Espírito Santo. O envio precisa ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. O envio não é por vaidade. O envio não é para se ver livre dos irmãos. O envio não é porque o irmão está dando muito problema aqui. Vamos mandar ele para bem longe. O envio não é porque esse irmão chama a atenção e ele atrai seguidores. Vamos levar ele para longe que está causando problema. Não, o envio é porque o Espírito Santo está conduzindo, está levando a sua igreja a um propósito. Eles então chegaram a Salamina, no verso 5, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Precisamos entender aqui que o cristianismo, na sua origem, ele era na realidade uma sequência ou uma consequência do judaísmo. Então, grande parte dos cristãos do primeiro século, aqui era o início, a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, que iria começar esse ministério entre os gentios. Começava, o primeiro passo era, vamos para a sinagoga, porque nós somos judeus. Era uma continuidade do judaísmo, porque o Messias veio, Cristo chegou, morreu, ressuscitou. Então nós vemos a importância do apóstolo Paulo, que como judeu, foi chamado por Deus a pregar aos que são gentios, aos que não faziam parte da aliança judaica. E é por isso que a obra do apóstolo Paulo é tão importante para nós, porque se não fosse a sua capacidade, a sua intimidade com Deus, a sua disposição a ir pregar a palavra, e Deus já sabia, por isso Deus foi atrás de Saulo, que depois se tornaria Paulo, tudo isso para
que nós pudéssemos ter a palavra de Deus hoje no nosso coração. E eles pregaram nas sinagogas dos judeus, e havendo atravessado a ilha toda pregando, acharam certo mago, falso profeta, também judeu, chamado Bar-Jesus, mas à frente o nome dele em grego era Elimas, o mágico, que também era comum naquele tempo haver judeus que praticavam a magia, que por causa de alguma mistura praticava encantamentos. E esse homem, Elimas, o mágico, estava com o governador da ilha, chamado Sérgio Paulo, que se interessou pela obra de Barnabé e Saulo. É o Espírito quem conduz a igreja. É o Espírito quem leva a igreja a pregar. É o Espírito quem leva a igreja aos corações dos homens. E esse homem então chama Barnabé e Saulo e mostra o desejo de ouvir a palavra de Deus. Eu não sei se você já passou por isso. Uma pessoa que se aproxima de você porque ela tem sede e fome da palavra. E ela vai atrás porque ela quer ouvir a palavra de Deus, ela se sente confortável quando você prega a palavra de Deus. Só que enquanto esses homens estavam tentando pregar a palavra de Deus, o texto diz que o mágico, estava tentando desviar a fé do governador. Desviar a fé. Intromissões, interferências. Quando você está pregando a palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso, querido. Porque toda vez que você tem um chamado, que Deus fala contigo, que Deus te dá uma oportunidade, saiba que a estratégia do inimigo muitas vezes é colocar interferências para que você não atinja o coração, não atinja o propósito de Deus na vida daquela pessoa. Talvez você tenha chegado no lugar, a pessoa queira te dar atenção, Deus tenha colocado uma palavra no teu coração, mas é o telefone que toca, é fulaninho que chama, é alguma coisa estranha que acontece, e você não consegue transmitir a palavra de Deus, porque essa palavra, ela precisa ser transmitida pelos teus lábios e chegar no coração. Ela precisa ser concretizada, gerar vida. Essa palavra que Deus te deu, querido, se você abre a sua boca, meu irmão, você gera vida, você transforma, você muda a vida de pessoas. E Satanás não quer que você faça isso, tá? Vou te contar um segredo. Não quer, ele quer que você fique com a boca fechada. Ou quer que você fique rodando lá, sem entender muito bem o que está acontecendo, daqui a pouco você, não, tá bom, vou embora. Depois eu volto aqui, tá, no outro momento. Depois eu te ligo, mando um WhatsApp, a gente conversa. Eu mando um áudio para você ouve o que eu tenho para te dizer. Não, toma esse folheto aqui, eu vou embora, fica na paz do Senhor. Depois a gente conversa melhor, deixa o clima melhorar. Meu irmão, Saulo aqui, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito Santo, no verso 9, diz que fintando nos olhos daquele homem, disse, filho do diabo. Revelou logo o plano de Satanás. Eu estou te vendo aí, rapaz. Foi desmascarado. Não cansa, não cessa de perverter os caminhos do Senhor. E naquela hora aquele homem ficou cego e o governador creu no Senhor. Não foi muito bem uma pregação, mas foi uma ação que revelou a glória de Deus.
E é isso que eu quero chamar a sua atenção. Que as nossas ações podem revelar a glória de Deus para aquele que é descrente. As nossas atitudes podem revelar que Deus é conosco para aquele que não tem fé em Deus. Para aquele que não crê no Senhor. Enquanto todo mundo usa as armas naturais, você usa as armas da fé. E daí você faz igual Daniel, prova que eu comendo legume esse tempo todo, se eu vou estar mais forte. Se eu estiver mais forte, troca a comida de todo mundo. Porque agora você está imbuído da fé. Um chamado de Deus existe sobre a sua vida. A autoridade de Deus existe sobre você. 10 minutos. Eu estou falando isso, amado, porque eu quero orar por você hoje, por nós que estamos aqui. Porque eu creio que Deus está te dando oportunidades durante o seu dia, durante a sua caminhada com Deus, no seu dia a dia, para você revelar a glória dEle, para você revelar o poder dEle. O poder dEle não é como de um mágico, que enganava as pessoas, que manipulava forças ocultas, que manipula, e que no final tem sempre um segredo, tem sempre uma maneira de se fazer. Não, o poder dele é inexplicável. O poder dele não pode ser compreendido pelo homem, não se encaixa no padrão humano. Nós não conseguimos chegar a compreender esse poder, mas nós conseguimos aplicar esse poder na nossa vida. Vamos parar de lutar com as armas carnais, com as armas do homem, e vamos começar a lutar com as armas de Deus. Lá fora, existem pessoas que querem ouvir essa palavra. Na sua família, existem pessoas que querem ouvir, estão sedentas por ouvir uma palavra de Deus. Uma palavra que cure, uma palavra que transforme, uma palavra que mude a vida delas. E talvez não sejam as tuas palavras em si que vão transformar, mas são as tuas atitudes. É a tua mão estendida. É Ele vendo o milagre que Deus realiza através de você. É Ele vendo que você, quando ora, realmente o inimigo cai por terra. Porque Deus te deu autoridade. Eu queria que a gente ficasse de pé. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, fitando os olhos nele, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo. Deus te chamou para ser cheio. Ser cheia de Deus. Nós estamos aqui para nos encher, queridos. Estamos aqui para sermos cheios do Espírito Santo. Perceba que Paulo não chegou lá por acaso. Paulo teve que passar pelo processo de ser cheio. Paulo esteve com a igreja para ser cheio. Paulo esteve com os mestres, Paulo esteve com os profetas, Paulo esteve junto com os homens de Deus, e daí sim ele foi enviado. Ele já estava cheio, queridos. E quando você está cheio do Espírito Santo, você só pode ser cheio de novo quando você se derrama, quando você se entrega, quando Deus te usa. Porque o que Deus coloca dentro de você é para ser usado, entendeu? O que Deus coloca dentro de você é para você derramar. Porque quem mais derrama, mais Deus enche. Eu quero convidar você a sair do seu lugar.
a você vir na frente. Você que quer ser cheio do Espírito Santo. Você que diz, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque aqui é o lugar da gente se encher, queridos. Aqui é o lugar da gente ser revestido. Aqui é o lugar da gente ser renovado. Aqui é o lugar da gente ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou orar por você, quero pedir ajuda aos intercessores, aos diáconos. Tem álcool em gel aqui, álcool normal aqui, se quiser passar. Vou orar pelos irmãos. Aleluia. Cadê a Dila? Sumiu? Cadê a Dila? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco, Senhor, a vida do meu irmão nas Tuas mãos. Coloco, Senhor, cada um que está aqui. Porque o Senhor nos chamou para ser cheio. O Senhor nos chamou para sermos cheios do Teu Espírito. Por isso, em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Jesus. Eu quero apresentar cada coração que está aqui nas Tuas mãos. Aleluia. Meu irmão, começa a se entregar ao Senhor. Começa a abrir o teu coração para Deus. Começa a ver na tua vida aquilo que Deus está fazendo. Porque Ele te chamou para te encher, para te renovar, para trazer vida, para fazer algo novo. Abre a tua boca agora e glorifica a Deus. Aleluia! Porque enquanto você adora a Deus, Ele te enche, Ele te renova, Ele transforma o teu coração, Ele quebra toda a dureza. Ah, meu Deus, em nome de Jesus, Ele recebe o teu sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. A tua adoração sobe como um aroma suave às suas narinas, e Deus derrama fogo do céu sobre você, o fogo do Espírito Santo. Aleluia! Adora o Senhor enquanto cantamos.